Olá, gente. Nós continuamos aqui nesse congresso Conversas Pastorais em sua terceira edição. E aquela delícia, ontem a gente bateu papo o dia inteiro aqui, eu não consegui assistir absolutamente nada, estou até meio rouco aqui de tanto que a gente fez fofoca, quer dizer, não, de tanto que a gente conversou sobre temas sérios. E por falar em temas sérios, hoje estamos atendendo a inúmeros pedidos que vocês fizeram e olha só quem eu tenho o prazer e a honra de ter aqui à minha destra, Karen Colares. Bem-vinda ao Sim Pode Crer, minha querida. Muitíssimo obrigada, a alegria é toda minha, fico feliz em saber que tem gente aí solicitando essa visita e estamos aí, vamos bater papo. Lindo demais. Você, mestrado e doutorado foi sobre questão feminina? Mestrado e doutorado, sim, todos os dois na área de teologias feministas. O mestrado foi pesquisando aí textos de Gênesis 1, 2 e 3, que são os textos mais difíceis, assim, quando a gente fala de questões femininas, né? Tem lá mulher ser feita da costela, tem a mulher já ser submissa a seu marido, enfim, são textos bem difíceis. E no doutorado pesquisei o texto de Efésios, que é o texto de submissão mais citado, mais utilizado nas comunidades de fé. Como que esse texto é recebido aqui no Brasil e quais são os desdobramentos dessa recepção para a vida dessas mulheres, né? Porque texto não cai no vazio, texto cai sobre corpos, sobre pessoas reais. Olha, eu já estou aqui assim, a língua coçando para perguntar um monte de coisa, porque só com essa pequena introdução, vamos dizer, acadêmica, já assim daria rolo em 85% das igrejas do Brasil. Assim. As pessoas, como que é a reação, vamos dizer, do público em geral, das mulheres em geral? Então, eu vou, assim, sendo bem honesta, tive de tudo. Eu já tive reações bem no sentido da pessoa se sentir ameaçada pela inovação da leitura, que também não é uma inovação, porque desde a década de 70 se faz esse tipo de leitura. Então, eu já fui muito mal recebida, tanto por homens e mulheres. Meu Deus. Muitas críticas, tudo bem, faz parte da vida, né? E já fui muito bem recebida também nesse tipo de leitura. Muita gente me disse da potencialidade disso para inspirar, para reorganizar a vida comunitária. Então, as duas reações. Eu tento me nortear por aquelas que são positivas e prosseguir. Olha, todo mundo brinca que hate engaja e que isso não tem... Assim, agora há pouco estavam me perguntando, a gente não tem assim, muitos haters no canal, por incrível que pareça. Que bom. Assim, eu fico às vezes tentando entender, como eu trabalhei bastante tempo em editora, essas coisas, e desde a faculdade de jornalismo eu cubro o meio evangélico, de alguma forma, as pessoas podem até questionar as ideias e alguma coisa, mas um trabalho jornalístico feito assim, e não é com isenção não, porque a gente aqui opina mesmo, a gente é progressista, a gente dá palpite em tudo, a gente fala. E que história é essa da influenciadora que ontem pediu desculpas? Eu achei que ela fosse até evangélica, e nem é evangélica, mas que usou os textos lá. Ela tem 6,5 milhões de seguidores e disse que a vida do marido que norteia o lar. Então, enquanto o marido não chega, não pode colocar o almoço. E foi beneficiada por uma lei que ela combate, a Maria da Penha, e ontem ela se desculpou de dar essa receita para um casamento feliz, sendo que com ela durou 3 meses o casamento. Bem delicado, né? Porque assim, eu lamento isso em termos de vivência, né? Não é uma vivência que eu gostaria de ver para qualquer pessoa. No entanto, essa leitura, ela já é um lugar comum, né? Esses papéis de gênero muito bem delimitados, muito traçados, assim, de maneira rígida, e a realidade não suporta isso. O fato é que a realidade mesmo vai se incumbindo de mostrar que é falido e que nós temos necessidades que demandam posicionamentos para mulheres e homens que são diferentes desse modelo tão engessado nosso. Então, embora eu lamente a experiência que desencadeou o pedido de desculpas, eu acho que é interessante as pessoas ouvirem isso da boca de alguém que sempre reiterou esse lugar, né? Talvez é um start para o pensamento
Então acaba vindo a calhar. Mas espero que isso cada vez mais venha à tona, né, como uma proposta de releitura mesmo desse lugar de submissão, desse lugar. Tem um renascimento aí, não sei se as pessoas têm acompanhado, né, das thread wives, dessas donas de casa perfeitas. Anos 50, anos 1950, sim, assim, né? Que faz todo sentido quando alguém tem a possibilidade de vivenciar isso, mas não faz sentido quando alguém tem isso como uma imposição sobre si, quando a feminilidade é baseada nesse modelo de vida, que não é possível para todo mundo, né? Não é possível para uma mulher que tem que sustentar a sua casa, não é possível para um casal que depende da renda de ambos para poder subsistir. Então, assim, esses modelos de feminilidade, quando eles são impostos, eles são terrivelmente desumanos e desconectados da realidade mesmo, desconectados do contexto. Então... Olha só, a gente vive num país onde muitas pessoas têm preguiça de pensar ou de estudar. Então, é mais cômodo você imprimir um rótulo, colocar a pessoa numa caixinha. Ah, fulano é herege, fulano é feminista, fulano... E você, só com a sua presença, você destrói vários estereótipos. Então, a mulher feminista é assim, é não sei o quê. Você é linda, doce, didática nas coisas. E as coisas que a gente ouve e lê sobre mulheres, assim, é um horror, assim, isso ouvindo de outras mulheres. Eu não vou nem repetir aqui, porque é muita doçura para eu falar as coisas que todo mundo fala. A mais soft falam que as feministas têm um sovaco cabeludo. Começa por aí, assim, o papo. Como... não é lindo demais ser parte da desconstrução de ideias equivocadas? Eu, assim, acho isso assim tão nobre, assim, uma coisa tão linda que Deus confiou, assim, não é? Uma honra. E isso que você estava afirmando, né, desse olhar muito preconceituoso, principalmente com relação a movimentos feministas, eu acho que vem de um lugar de não perceber nuances. Porque falar de feminismo não é falar de algo monolítico, não é falar de uma coisa só. É falar de um movimento que tem muitas ramificações. Só que aquilo com que a gente tem contato no geral é aquilo que a mídia mostra. E a mídia, ela se pauta por aquilo que é escandaloso, que vai gerar ibope. Então, infelizmente, o que as pessoas conhecem dessas... É tudo muito recortado dessas vertentes de pensamento, né? Muito recortado, muito caricaturado. Então, eu acho que falta a disposição para conhecer as nuances, né? E aí eu não falo só com relação a movimentos feministas, falo com relação às teologias feministas também, porque é algo que existe desde a década de 70. Então tem bastante caminhada, tem muito texto produzido, tem ótimas teólogas fazendo esse trabalho, né? Não sou a primeira e espero nem a última. Então falta essa disposição de entender que não é uma coisa só, existem vários. E nesse aspecto, quando eu digo que existem várias vertentes, eu estou implicitamente dizendo que pessoas diferentes, de diferentes pontos de partida, podem se nutrir disso, que elas vão encontrar algo que moderadamente atenda ali as percepções eclesiais, as percepções de vida. É claro que algumas coisas são excludentes mesmo, né? Não dá para agradar gregos e troianos, isso já é dizer de uma falta de identidade, né? Mas existe bastante diversidade, eu acho que é só ter disposição de conhecer. Ah, que delícia, estou amando isso. Karen, fala um pouquinho, qual que é a sua leitura? A gente falou da coisa horrorosa, o modelo que eles chamam de bíblico, eu não sei nem quantas aspas precisa colocar para isso, que é a mulher, a submissão. O que entra, segundo a sua leitura, o que entra no lugar dessa coisa engessada que você fala? Essa coisa, na verdade, assim, é misógina, é machista, enfim, um horror, né? Sim. Esse modo de pensar, que é chamado de complementarismo, ele é massivo no Brasil, né? Boa parte das comunidades de fé se nutrem desse pensamento de que... E o que é o complementarismo? O homem é esse provedor do lar, ele é o líder, o cabeça. O sacerdote. O sacerdote.
E a mulher, na verdade, tem um papel coadjuvante, auxiliar, e aí, de novo, Gênesis, né? Ela é auxiliadora, e nesse aspecto eles se complementam, né? E esses papéis, eles não são intercambiáveis, ou seja, esse homem não pode estar nessa posição que ela está e essa mulher não pode assumir o lugar dele, sob pena de atrair um grande juiz divino, né? Então, a minha proposta é de igualdade, é que esses papéis, eles são intercambiáveis, sim. E aí você fala, mas a partir de onde? A partir de trocentos outros textos bíblicos que não falam de submissão, né? A gente tem uma diversidade de perspectiva dentro do próprio texto bíblico. A questão é o viés de leitura que a gente escolhe para emoldurar esses textos. Quando você escolhe um viés de leitura que é complementarista, você vai dar atenção só para os textos que estão fazendo esse modo complementar mesmo de organização da vida, do lar. Quando você não tem esse viés de leitura, você vai achar tantos outros textos, como Gálatas 3:28, que é um texto que fala de igreja. E aí, falando de igreja, no século I, a gente está falando também de família, porque as igrejas eram domésticas. Então, é um texto que vai falar da inexistência das pertenças que eram tão marcadas naquela época, que era a pertença de gênero, a pertença de classe social e a pertença étnica, né? Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher. E você tem tantos outros textos muito similares a esse. Então, no lugar desse complementarismo de gênero, eu colocaria aí uma igualdade. E esse intercâmbio, acho que é interessante dizer, ele se deve à própria realidade. Haverá momentos em que talvez a casa não seja sustentada pelo homem. Haverá momentos em que as tarefas domésticas não serão feitas pela mulher. Isso não é nenhum problema, isso não altera a masculinidade nem feminilidade deles, né? Se é um arranjo combinado, igualitário, ele é viável e ele glorifica a Deus na medida em que essas pessoas são justas, né? Elas são justas com elas mesmas. Ah, que coisa mais linda. E é interessante que as pessoas acham que assim feminismo a mulher tem que ser tão ruim quanto é o homem dessa. Então, assim, não é essa substituição, não é assim. Não, porque a mulher tem que ser, assim, é tão claro, é tão... E você tocou num ponto muito legal, porque qual que é a maior crítica evangélica para os feminismos, né? É a questão sexual. Então, veja bem, quando a gente fala de feminismos, as pessoas já pensam assim, então se o homem se comporta como um predador sexual e a gente quer promover essa igualdade, então essa mulher também vai se comportar como uma predadora sexual. Não. Quando a gente fala de um diálogo com qualquer corrente cultural, esse diálogo não é assumir um pacote fechado. Ele é um diálogo crítico, um diálogo em que eu vou aderir a algumas ideias, mas eu vou criticar tantas outras. E se eu critico uma postura predatória emocionalmente ou sexualmente para um homem, eu a critico para uma mulher também. Então, você vê que é o que as pessoas imaginam que é diálogo. Isso não é diálogo, né? Os cristãos já faziam diálogo com a cultura desde o início da elaboração intelectual do cristianismo, né? Diálogo com a filosofia, diálogo com outras religiões. Então, por que não fazer diálogo com os feminismos de um ponto de vista crítico, adulto, bem informado? Ou seja, na prática, o marido da Karen não fica esperando ela chegar para pôr a comida na mesa, porque daí os papéis são inversos. Não é assim que funciona, entenderam? Não. Lá a gente divide tudo bem igualzinho, assim. E não tem problema o homem lavar a louça também, né? Não tem problema. Ele não deixa de ser homem, por isso não. Ele é só um adulto funcional. Só isso. Que delícia conversar sobre essas coisas. A gente brinca sempre, Karen, porque assim, são tantas mazelas, são tantos problemas dentro da igreja que assim, a gente usa o humor um pouco como tática de sobrevivência, porque se a gente lembrar as estatísticas tristíssimas aí de feminicídio, hoje a gente estava falando aí do pastor que mandou tacar a Bíblia nos irmãos, mas eu tenho, todos os dias eu faço um clipping do que acontece no meio evangélico, e nesse ano já são alguma coisa em torno de 150 casos de pastores presos por pedofilia, feminicídio, abuso espiritual, abuso sexual, e a gente, infelizmente, assim, vê uma igreja
absolutamente silente sobre esses casos. E quando a gente está falando de rediscutir essas coisas, a gente está falando, vamos dizer, quase que de uma coisa assim profilática, para ajudar a melhorar. Assim, ontem, num dos papos, eu lembrei o livro o livro mais vendido sobre casamento, o livro cristão mais vendido, é o da filha do Edir Macedo, e parece que foi escrito na década de 1940. Sim, sim. Que é uma coisa assim. Eu vi uns trechos, essa é uma reportagem na Veja, na época do lançamento. Eu falei, mas não é possível, né? Você citou aí a volta aos anos, aos anos 50. Que coisa horrível. Isso não frustra? Isso traz uma certa desesperança, uma tristeza. E nesse aspecto, eu acho que mostra pra gente que as lutas de justiça de gênero, elas não são só lutas femininas. Elas são lutas em que os homens são necessários. Porque tudo que você mencionou, 150 casos, né? Isso é muita coisa num ambiente que preza por uma qualidade ética, sim, pelo menos em termos de discurso, muito alta. Então, assim, isso é muito significativo. E aí você percebe que existe um lugar de poder que é massivamente ocupado pelo masculino, ainda hoje. E quando não, ele é ocupado por mulheres que têm discursos machistas. Porque a simples ocupação desse lugar de decisão por uma mulher não é suficiente. Ela precisa de uma consciência crítica sobre o que acontece naquela comunidade de fé. Então, você está falando de posições de poder, de privilégio. Então, qualquer justiça de gênero não existe sem desmantelar esse lugar de privilégio. E aí, é claro, os homens das comunidades de fé, eles são necessários para fazer a reflexão, para aceitar quando a reflexão é feita, para entender que a reflexão não fica só em termos de reflexão, ela vai ter que ter uma série de desdobramentos práticos ali naquela comunidade, na liturgia, no ensino. Então, assim, depende muito dos irmãos que eles entendam a injustiça de gênero como pecado. Machismo não é só uma coisa engraçadinha que alguns pregadores usam para fazer piada de púlpito. Machismo é pecado, assim como o racismo é pecado, né? Então, a partir do momento que a gente entende que isso é pecado, que é pegar dois seres humanos que são feitos à imagem e semelhança de Deus e degradar né, degradar em termos práticos, porque a gente pode dar flores no dia 8 de março e degradar explorando a mão de obra dessa mulher numa dupla e terceira jornada de trabalho. Então, assim, existem maneiras práticas, já muito lugar comum para a gente, pelas quais a injustiça de gênero acontece todo dia. E a gente precisa, na verdade, mulheres e homens, abdicar dos privilégios que a gente tem, nem que seja o privilégio de sentar e ver o jogo e tomar cerveja, enquanto sua esposa, cuida dos filhos, da casa, abrir mão desses privilégios para que a justiça de gênero aconteça na prática, para que ela seja efetiva, já que a gente tem um discurso que é contra pecado. Então, até que ponto, né, vai o nosso comprometimento mesmo em termos de arrependimento? É isso. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu. Se vocês pastores, líderes que estão nos assistindo, olha, chama a Karen para fazer palestras para as mulheres, mas para os homens, porque assim, hoje ela foi citando aqui, eu começo assim, me dá coceira de... Ontem eu citei os pastores pretensamente engraçadinhos, que no púlpito, mulher tem que ficar bonita, tem que estar magra em casa, porque depois, senão vocês sabem, homem, né? Isso, pastores com milhões de seguidores fazendo piadinha do gênero, e o pior de tudo, sempre confundo com a igreja achando graça nesse tipo de coisa, porque a culpa desde Eva é sempre da mulher. Sim. Então, está com problema no casamento, é a mulher que não está sendo submissa o suficiente, ou uma dona de casa. Enfim, fala sobre seus livros, Karen. Então, até o momento, pretendo que daqui para frente hajam outros, Ei, né? delícia. Mas ainda não, nós temos 2, né?
O primeiro título que eu publiquei é um título sobre submissão, é uma pesquisa bem densa, para entender como a submissão, esse texto de Efésios 5, é entendido a partir de uma editora conservadora, calvinista aqui do Brasil. Que interpretação ela faz desses textos e, mais do que isso, quais são as implicações das interpretações que são feitas, porque para nós principalmente, mas não só para nós, porque a gente vive num país que é embebido do cristianismo, mesmo para as pessoas que não estão vinculadas a ele, né? Existem implicações práticas desses discursos. Então, quais são os discursos e quais são as implicações desses discursos na vida das mulheres? O livro se chama Submissão Feminina, uma leitura bíblico-feminista, foi publicado pela editora Recriar. E tem um segundo livro que veio posteriormente como fruto das conversas com as mulheres que falavam que, tudo bem, entendi a crítica, a submissão, mas como que eu posso aplicar essa crítica a outros textos bíblicos, né? Qual seria o passo a passo de se fazer uma teologia feminista? Então, eu criei um material muito simples, quase uma cartilha mesmo, um passo a passo, com indicações de podcasts, com indicações de outros artigos, outras literaturas, e um passo a passo do que é a teologia feminista, do que são os feminismos e o que muda dentro dos textos bíblicos quando eu aplico essa lente de leitura, né? E o que muda dentro da teologia, que é essa elaboração sobre Deus e Ele em relação conosco, se chama Despertar, os primeiros passos para a construção de teologias feministas, também publicado pela editora Recriar. A Recriar é nossa parceira. Iago, um abraço. Faz tempo que a gente não conversa. Estou com saudades e quero aproveitar para assumir aqui o compromisso público. Nós vamos adquirir uma quantidade de livros, especialmente da cartilha, que acho que é um livro que deveria ser livro-guia em todas as igrejas do Brasil. A gente ama literatura, amo indicar livros e eu quero, assim, da melhor forma possível, ajudar a divulgar seus 2 livros para que a gente viva tempos de afirmação do tema desse Conversas Pastorais, que é falar sobre o futuro. Para que exista um futuro, sim, seus livros são essenciais. Muito obrigada, fico feliz em... Eu costumo sempre falar que a esperança é uma disciplina. E ela, de fato, é uma disciplina porque ela não... Como o Krenak acabou de falar, né, futuro não existe, a gente imagina ele, né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte, de alguma forma, da construção desse futuro, né? De semear alguma coisa que vai eclodir em diferentes comunidades de fé, na leitura individual de uma mulher que está em uma situação desigual, uma situação abusiva. Então, assim, que seja de fato luz, né? Que seja um divisor de águas aí rumo à liberdade. Eita, mas fala bem demais, né? Que coisa mais linda. Olha, só tenho a agradecer aí seu tempinho, sua disponibilidade para conversar com a gente. Vai ser o primeiro de muitos papos que a gente vai ter. Aliás, tenho amigos que são amigos do seu marido, também preciso conversar com ele, que já falaram um monte de coisa legal dele também. Que bom, fico feliz. Estou bem acompanhada, então. Muitíssimo bem acompanhada, muitíssimo bem acompanhada. Muitíssimo obrigado. Olha, que Deus transborde esse seu ministério profético, essa voz profética tão necessitada hoje num Brasil de tanto silêncio, de tantas mulheres caladas. Fico assim muito feliz e grato a Deus pela sua vida, pela sua doçura, pelo seu didatismo, pela sua, enfim, estou encantado, encantado. Vocês sabiam que eu ia me encantar, porque o tanto de gente que recomendou, vocês não levaram ainda a Karen Colares. Pronto, está aqui. E vai ter muitos outros papos depois. Continue com a gente. Até mais, gente. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!